Palavra de reflexão com o pastor Marciel de Itamari. Quem você precisa perdoar, perdoa. Segunda carta do apóstolo que todos conhecem, apóstolo Paulo, à igreja que estava situada em Corinto, capítulo de número 5. Aleluia, Deus. Deus abençoe, meu amigo pastor Edson. Deus abençoe, obrigado mais uma vez por lembrar desse pequenino. Deus abençoe a pastora Débora. Deus abençoe cada irmão, nossa irmã, glória a Deus. Fico feliz de estar vendo a senhora forte, firme aqui. Glória a Deus. Sentindo falta. Oi? Oh, glória, oração forte. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens, sentindo falta de alguns jovens aqui. Mas eu louvo a Deus por cada um que está aqui presente, toda a igreja. Louvo a Deus pela comitiva que veio junto comigo, os irmãos Reginho, Reginaldo, sua esposa Camila, diácono Israel, diaconisa Carolina, as crianças Amanda e Bia e a minha costelinha. Eu louvo a Deus por esse povo abençoado. Amém, igreja? Gente, prometo ser extremamente breve, tá? Rápido. Sou um pregador simples, tá? Então, não se encante muito, não espere muito, não, assim, de oratória, não da palavra, que não vai pregar a palavra. Porque eu sei que aqui tem pregador bom, principalmente nesse ato profético. Pastor Edson, quando começar a pregar aqui, não sei que dia ele vai estar. Tiago de Irapuá, né? Então, o Marcial é o menorzinho de todos. Ainda bem que eu estou sendo o primeiro, não? Glória a Deus. Então, não espere muito, meus irmãos. Não, tá? Que é simples, gente. Mas Bíblia. Amém, igreja? Verso de número 7. Quem achou, diga amém. Porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por se assente glorificando a Deus. Meus irmãos, falar desta passagem traz mistérios que não tenho palavra para expressar. Porque Paulo, um dos maiores teólogos na Bíblia Sagrada, teólogo no sentido de estudioso da palavra de Deus, estudioso da Torá, da lei mosaica. Um homem magnífico. Mas, lendo isto aqui, se você se aprofundar nessa palavra, pastor Edson sabe disso, dá uma tristeza e um aperto no meu coração. Porque Paulo está advertindo a igreja de Corinto de uma forma que ele não queria exortar. É triste quando a gente lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o motivo do que ele está escrevendo e por que ele está escrevendo. Deixa eu voltar um pouco lá atrás para você entender. A igreja situada em Corinto era uma igreja que Paulo, ele... Glória a Deus. Ô, glória, tá dando glória aí o instrumento, hein? Tá descendo aí, mano. É engraçado. Que ele sentou aqui, agora ficou descendo assim, ó. Que diminui eu para que o Senhor cresça. Vamos tá... O músico é crente, rapaz. Glória a Deus. Amém, igreja? Então, Paulo, ele fundou esta igreja em Corinto, ele discipulou esse povo em Corinto, ensinou a verdade, só que era um povo difícil, era um povo muito difícil, porque esse povo, ele tinha uma crença, tinha uma cultura, e eu vou ser bem explícito nas minhas palavras, satânica. Porque em Corinto, essa cidade que era uma potência do Império Romano,
era onde era conhecida como a cidade da Afrodite, a cidade da prostituição. Uma cidade tão demoníaca que é sabido que existia 1000 sacerdotisas, ou, em outras palavras, prostitutas, que uma vez por ano ela descia à praça e tinha relações com centenas, milhares de homens. Era um lugar pesado. Era um lugar que adorava vários deuses pagãos. Quando Paulo aplica e funda ali, planta ali uma igreja, para ele tirar aqueles velhos costumes da igreja em Corinto, Paulo teve que sofrer muito. Paulo teve que se doer muito. Primeiro, o povo estava ainda na igreja, porém com alguns atos do passado. Por exemplo, na primeira carta de Coríntios você vai ver o enteado que dorme com a própria madrasta. Incesto. Olha a situação que estava esta igreja. Aonde alguns diziam, olha, eu sou de Apolo porque Apolo prega melhor. Não, eu sou de Paulo porque Paulo é bravo. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Então existia uma divisões muito grande na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, onde, sabe aquelas irmãs, eu ouvi um pastor falar para mim assim, eu não gosto muito de grupo, pastor, porque dá muita briga. Sabe, pastor? Tinha aqui umas irmãs, um grupo de irmãs, que brigava e brigava feio. E Paulo teve que corrigir essas irmãs. Então Paulo manda a primeira carta de Corinto corrigindo a igreja de Corinto. Mas como não bastasse tudo isso que era pesado, até as coisas mais simples Paulo teve que corrigir. Por exemplo, ô Paulo, oi, fulano está comendo aqui carne sacrificada a demônio. Ah, Paulo, eu não sabia não. Fulano está me condenando, Paulo, porque eu estou comendo carne do açougue e falaram que essa carne é sacrificada. Então Paulo começa a corrigir o povo a respeito até do que comer e do que não comer. E como não bastasse, relacionamento também conjugal, Paulo teve que advertir. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Aonde os homens achavam que a relação entre o casal não podia ter. Olha que ponto a igreja de Corinto chegou. E é onde Paulo adverte, nos ensinando que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e nem o marido sobre o seu próprio, mas sim a sua esposa tem poder sobre o corpo do marido, e o marido sobre o corpo da mulher. Por quê? Aí a mulher dizia, olha, agora eu sou santa, não quero nada com você não, mas tu é minha esposa, problema é seu. Aí o homem é a mesma coisa, não quero nada com você não. Por quê? Porque meu corpo é meu, é de Jesus. Aí Paulo tem que pegar esse povo e advertir, satisfazei, trazendo para a linguagem de hoje, depois você lê lá em 1 Coríntios 7, satisfazei a vossa mulher, e mulher satisfazer o vosso marido. Ou seja, o que Paulo ensina é, casal, e eu ensino isso lá na minha igreja, a gente cristão noiva para casar e casa para namorar. Que é isso, pastor? Pois é. Tem uma coisa que Deus odeia, as pessoas acham que é o divórcio. Deus odeia o divórcio, sim. Mas tem uma coisa que Deus odeia mais ainda. O que, pastor? O repúdio. Por que, pastor? Repúdio, o que é repúdio? É casamento de aparência. Pessoa que abandona o cônjuge dentro de casa. Todo mundo pensa que está vivendo bem, mas é só Já vi aquele caso, na igreja é uma bênção, em casa me bate. Aparência. Na igreja prega o amor, mas em casa não tem amor, coisa nenhuma. Aparência. Deus odeia isso. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo escreve corrigindo, exortando exatamente tudo isso. Só que aí chegaram, meu pastor, os famosos apóstolos. E Paulo fala sobre eles. Os super apóstolos. E esse super apóstolo começa a distorcer tudo o que Paulo pregou. E eles começam a pregar com palavras lindas, oratória bonita. Tanto que a igreja de Corinto começou a pagar para esses apóstolos.
E é onde Paulo diz: eu não recebi nada de vós, de graça eu preguei. A igreja de Macedônia, quando eu passei necessidade, foi quem me ajudou. Eu costuro tenda para não ser pesado para vocês. Mas estão dando ouvido a esses homens. E sabe o que esses homens faziam, o super apóstolo? Desmerecendo Paulo. Ó, nós tem oratória bonita, Paulo não. Ô irmão, falando de Paulo. Um homem que cresceu estudando a Torá, cresceu aos pés de Gamaliel. Essa palavra aos pés de Gamaliel, gente, é literal. Porque o professor ele ficava em pé, os alunos sentados ao redor no chão, é os pés, aprendendo. Aí chega agora, pastor. Ô Jesus, olha Deus já falando aqui. Aí chega agora pessoas, pastor, que ainda não tem nenhum cabelinho branco, não sabe nem o que é história e já quer desfazer da nossa história. Para quem está começando agora, igual o professor falou aqui, para quem está aprendendo agora, aluno, eu cheguei aqui, esse varão nunca estava bem assim não. Hoje ele cantou aqui, eu falei, meu Deus, é o mesmo ou é dublagem? Eu olhei assim, eu falei, não é ele não, é dublê, cantando muito bem. Ou seja, agora imagine ele, eu já estou cantando melhor que Mato Nascimento. Então tem gente que começa a desrespeitar quem tem história. Esses apóstolos aqui começaram a desrespeitar a história de Paulo. Pastor, aonde tu quer chegar? Aqui. Porque aqui tem pessoa, oh, glória a Deus, é ato profético. Se é profético, tem profecia. Se tem profecia, tem mistério. Porque aqui tem pessoas que estão batalhando há tanto tempo. Aí chegou gente agora e já quer desmerecer você. Fica em paz, o Deus que te honra conhece a tua história. Pessoas que te julgam pelo momento não sabem um terço da tua história, mas há um Deus no céu que Ele conhece a tua história. Oh, aleluia. E esses apóstolos conseguem fazer a cabeça dessa igreja em Corinto. Agora eu vou falar com o membro, viu? Não é porque eu também sou pastor não, mas não somente eu sou pastor, como o pastor Edson também é pastor, mas existe um pastor que é o bom pastor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não respeita o pastor humano, vai respeitar o bom pastor. Se você não honra quem você vê, vai honrar quem você não vê. Jesus nos fala sobre isso. Como honrar quem não vê se não honra quem vê? Como amar quem não vê se não honra quem vê? O apóstolo Paulo que deu a vida, o apóstolo Paulo que sacrificou pela igreja, ele chega, descobre que a igreja está bagunçada. Ele chega e descobre que a igreja está cheia de profetada e nada de profecia. Todo mundo quer profetizar ao mesmo tempo. É mistério e palavra que é bom? Nada. Aí Paulo que ensina a palavra, pô, não, eu gosto do movimento, eu gosto de palavra não. Aí vive um monte de crente ignorante. Que se alguém fala assim, irmã, dá uma palavra para mim, irmã. Aí, irmão, Jesus, o que é que eu vou pregar? Deixa eu ver aqui. Vai, foi, se suicidou, ó, ajuda. Ó, irmã, se suicida, viu, irmã? Porque gosta de poder, mas não gosta de palavra. No estado do Rio de Janeiro, esse tipo de pastor que diz, esse negócio de palavra não, porque a letra mata, está escrito. Olha que ignorância. Teve coragem de falar para mim isso para mim, pastor. Não, eu não gosto de estudar a Bíblia, não, nem deixa minha igreja estudar, porque a letra mata, está escrito. Aí o camarada pega a Bíblia e diz, eu vou abrir onde Deus quer que eu prego. Apocalipse capítulo 13, vi uma besta sair do mar. Igreja proibida ir na praia, porque tem um bicho lá na praia esperando você. Vai, miserável. Desse jeito. Aí o povo, misericórdia. Tá vendo, crente? Por que nós não podemos ir para a praia, crente? E o povo, sem saber de nada, vamos para a praia, irmã? Tá doido, é? Isso no Rio de Janeiro, irmão. Eu morava no Rio. De frente para a praia. Aí a pessoa que não conhece, diz assim, pastor, meu pastor provou da Bíblia. Foi, me mostra aí, tá lá, ó. Fala, irmã, lê lá Apocalipse 17, verso 15. Os animais que viste é reis. Então a besta é um animal e o animal é o quê? É rei. E esse mar são povos, nações e
língua. A própria Bíblia responde a Bíblia. Mas a pessoa que não examina vai saber como. Eu vi um camarada pregando sobre ato de Pentecoste. E o vento sacudiu. Ó, irmão, o vento é guerra, irmão. Então, mas está escrito que o vento sacudiu. Mentira, está escrito que veio um som. Como o vento impetuoso. Foi o som, não foi o vento. Não, foi o vento. E o povo, ei! É por isso que muitas cadeiras quebram. Irmã leva tapa na cara. É o vento, é guerra. Eu já vi, irmão, de culto. A irmã dizia, eu fui cheia. Eu também fui cheio de raiva da tua cara. Tu deu um tapa na minha cara. Ah, irmão, eu já vi tanta coisa. E vigília nem se fala. Ato profético. O maior ato profético está aqui, ó. Por que Deus me fez falar de atitude? Porque se você vê nesse ato profético, sem querer tomar uma atitude de pegar essa palavra e examinar ela capa a capa. Pastor, eu vim aqui só para ouvir o que Deus quer falar comigo, amém. Mas queira mais, queira também ouvir Deus todos os dias, através da palavra. Vamos lá. Distorceram tudo o que Paulo falou. Aqueles pregadores modernos conseguiram fazer uma lavagem cerebral na igreja de Corinto. E foi preciso Paulo escrever novamente para que o povo soubesse o que é o Evangelho de Cristo. E aí, irmãos, lendo a palavra, lendo a história, eu aprendi que alguns começaram a ter remorso, outros começaram a se arrepender, outros a mente começou a pesar. Oh, aleluia, mas não foi todos, porque o orgulhoso, se não for do jeito dele, não tem jeito. Se não for do jeito dele, não presta. Se não for do jeito dela, não presta. Tem que ser do jeito dela, ou ponto final. São pessoas orgulhosas. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. A partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida, sendo pregador não, sendo pastor não, a partir do momento que eu levantei a minha mão e disse, Senhor, é o Senhor que vive em mim, não são mais as minhas vontades, é a vontade de Deus, não é mais o meu jeito, é o jeito de Deus. Pastor, mas eu gosto, pastor, ainda de andar com aquela roupinha sensual, então você está vivendo para você e não para Deus. Pastor, mas eu ainda gosto de falar palavrão, então você está vivendo para você e não para Deus. Pastor, mas eu ainda gosto de fumar um cigarro, então você está vivendo para você e não para Deus. Pastor, eu ainda gosto de beber uma cachaça, então você está vivendo para você e não para Deus. Mas quando você vive para Deus, pastor, eu falava mal dos irmãos, agora eu não falo mais, porque eu vivo para Deus. Viver para Deus é diferente de viver para nós mesmos. Pastor, eu deixei de ser piolho. Como assim? Ia pela cabeça dos outros, tudo que os outros falavam eu acreditava. Paulo escreveu, e agora eu começo a pregar essa segunda carta, e nós chega aqui onde a gente leu, cujo é o tema, porque andamos aqui, não é apenas andar, andamos aqui é viver, andamos aqui é a minha rotina diária, andando aqui é como eu vivo o meu dia a dia. Andamos por fé e não por vista. Muitas pessoas falam tanto de fé, mas não sabem nem o que é fé. Muitas pessoas falam tanto de fé, mas não tem noção de onde surgiu essa palavra fé. É sabido pela Bíblia Sagrada. Os originais, a Bíblia hebraica. O que, pastor Maciel? Sobre esta palavra fé, quando ela surge pela primeira vez, em hebraico se chama emunar. Qual o nome, igreja?
traduziram para o grego, por causa da Septuaginta, quando foi obrigado todo mundo a falar tanto grego como escrever grego, para pitis. Só que essas duas palavras, há uma diferença. Pitis para emunai, que é a palavra hebraica de fé. E o que significa emunai? Emunai, para quem não sabe, tem raízes. Raízes da palavra hebraica como aleph, como emu, como amém. Não amém, que nós falamos aqui com M no final, com N, amém. E essas palavras emuná, com as suas raízes, significa fidelidade, convicção. Oh, aleluia. Alguém que é digno de confiança, alguém que é digno de se seguir. Então, quando a palavra emuná aparece, como nós conhecemos como fé, não é apenas dizer, olha, eu tenho fé. O que é ter fé? Então é acreditar. Mentira, não é só acreditar, não. É muito mais que acreditar. É emuná, é ter fidelidade. Por isso que o Senhor diz, o justo viverá pela fé. Como assim pela fé? O justo viverá sendo fiel a Deus. O justo viverá com convicção que Deus vai tirar ele de qualquer situação. O que é isso? Mesmo fraco, ele tem fé. O que é fé? Fidelidade. É por isso que o discípulo diz para Jesus, acrescenta-nos a fé, ou seja, o emuná. E Jesus diz, se tiver de emuná, fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, pula-te daqui para lá, e ele vai sair daqui para lá. O que era que Jesus estava dizendo? Mesmo vocês fraquinhos, se tiver fidelidade a mim, vocês vão fazer coisas extraordinárias, vão andar em lugares extraordinários. O que é isso, pastor Maciel? É quando você não aguenta mais, mas ainda tem fé, fidelidade, ainda tem fé, convicção que Deus vai tirar você desse lamaçal. Ai, Jesus, tenha fé e você vai ver aonde Deus vai colocar você. Vivemos pela fé e não pela vista. Por que Paulo fala vista? Porque a gente vê tantas coisas, mas a gente não vive. Minha esposa fala algo para mim sempre, amor, olha o tanto que a gente sofreu para construir a nossa casinha. E muitas das vezes a pessoa chega e diz, olha que bênção, Deus honrou vocês. Sim, Deus honrou. Só que Deus honrou através da nossa fé. Que fé? Fidelidade. Se nós não tivéssemos fé, nós não ia conseguir nada. Nós não ia construir nada. O pastor falou um tempo atrás para mim, Marcelo, eu estou numa luta aqui, rapaz, com a janela aqui em casa. Eu falei, tem emuná, tem fidelidade. Pastor Marcelo, eu preciso ver onde eu arrumo essa mesa, essa porta, essa janela. Eu não lembro direito, só sei que ele falou, pastor, eu preciso achar, eu não sei se vou achar. Eu falei, ele tem emuná, ele vai achar. Quando foi à noite, ele me respondeu, eu consegui achar. Por quê? Ele teve convicção, fidelidade. Então, gente, o que tem de pessoas que tenta começar algo e quando vai dar tudo certo, ele desiste. O que é isso? Não tem fé, não tem fidelidade. E por não ter fidelidade acaba perdendo a bênção. É por isso que o Tiago ele diz assim, você tem fé, mostra-me a tua obra, porque sem obra a fé é morta. Se eu digo que eu tenho fidelidade, mas não provo a minha fidelidade através da minha obra, eu não tenho fé coisa nenhuma. Porque quem tem fé vai até o fim. Quem tem fé vai até o fim. Por quê, pastor Maciel? Porque ele sabe que lá no fim tem uma coroa de justiça. Andamos pela fé e não por vista, não pelo que vemos, porque o que vemos é passageiro, mas o que a gente tem fé, pelo que a gente luta, pelo que a gente acredita, oh aleluia, é eterno. E o pastor leu aqui na palavra inicial
não quer estar nu naquele dia, mas quer estar revestido. Como assim? Esse corpo aqui é passageiro também, mas o corpo imortal está nos esperando. E o mesmo Paulo diz: o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Oh, aleluia! O que é isso, pastor Maciel? É saber que esse tabernáculo, o tabernáculo é uma tenda, é algo que o vento destrói, a do tempo destrói, mas o que está vindo para nós não há tempo para destruir, não há vento para destruir. É nisso que eu creio. Como assim eu creio, pastor Marcel? É nisso que eu luto todos os dias. Eu não luto para ter a melhor casa na terra, eu não luto para ter o melhor carro na terra, eu luto para me morar no céu. A minha fé é no céu e não na terra. Fique sobre os seus pés. Falei que eu seria rápido. Não é por muito falar. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor Marcel, por que tu deu todo esse arrodeio para chegar aqui? Os super pregadores, super apóstolos, eles pregaram tanto terra para aqueles homens, tantas palavras bonitas, que eles esqueceram do principal, o céu. E Paulo teve que trazer de volta para a igreja de Coríntio o céu. Oh, aleluia. O pastor Edson, ele podia fazer qualquer tema, tipo, Deus vai te abençoar nessa terra, tu vai colher 100 vezes mais, mas ele escolheu um tema que fala sobre o céu. Por que, pastor Marcel? Porque no meio de uma geração que está depressiva por causa de terra, tem ansiedade por causa de terra, tem tristeza por causa de terra, ainda tem aqueles que têm esperança no céu. Porque na terra nós tem decepção, na terra nós tem tristeza, na terra nós tem desgosto, mas no céu nós tem vida eterna, e é com alegria eterna, é com felicidade eterna, e é o céu, é o céu, é o céu, é o céu, é o céu que está te esperando. Não é terra, é céu. Não é terra, é céu. Não é terra, é céu. Pastor Marcel, por que tu está dizendo isso? Porque hoje Deus está colocando na tua mente o céu. Hoje Deus está colocando na tua mente o céu. Chega de terra. A terra tem tristeza para te dar, a terra tem conta para te dar, a terra tem fatura para te dar, a terra tem decepção para te dar, a terra tem desgosto para te dar. Mas eu quero te falar de um céu que tem vida, e vida com abundância. Eu quero te falar de um céu que tem vida e vida eterna para te dar. Se desloca da terra agora e se conecte no céu. Se conecte no céu. Se conecte no céu. Pastor, como que eu vou conectar no céu? Desse jeito. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Pastor Marcel, como que eu